Bom, Eliane, a gente está de olho também no Supremo Tribunal Federal, que deve estar aguardando a comunicação oficial da Anatel para confirmar, né, que a Starlink cumpriu sua palavra, tirou o X do ar, porque ontem a empresa de internet via satélite de Elon Musk recuou e anunciou que iria cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Esse processo está em andamento e a gente está acompanhando esse recuo depois de um truco que deu no fim de semana. O que está por trás dessa decisão? Pois é, são dois novos processos, duas novas ações no Supremo Tribunal Federal envolvendo aí a guerra entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk do X, ex-Twitter. Uma delas é essa. A Starlink, que é do grupo do Musk, que é do grupo, portanto, do X, né, foi chamada, né, foi escolhida pelo Alexandre de Moraes para pagar as multas do X. Né? Aí comunicou no fim de semana extraoficialmente, ou seja, não foi num documento, foi, olha, avisou que não cumpriria a ordem de suspender o X no Brasil até que o Alexandre de Moraes liberasse os recursos, né, acabasse com os bloqueios por conta das multas do X. Bem, isso estava assim até que ontem a Starlink recuou e disse, ok, tá bom, vamos cumprir a ordem do Alexandre de Moraes, apesar de considerar a ordem ilegal, mas disse, vamos cumprir, vamos tirar o X. Mas, ao mesmo tempo, entra no Supremo pedindo o fim do bloqueio das suas contas e pedindo também para não ter que arcar com o compromisso das multas do X. Então, isso está no imbróglio enorme e o imbróglio se torna ainda mais instigante ou mais quente, tão quente como em Brasília, quando se escolhe o relator. Quem será o relator? Cássio Nunes Marques, que é simplesmente um dos dois ministros do Supremo indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, se a primeira turma do Supremo votou por unanimidade a favor da suspensão do X e apoiando o Alexandre de Moraes, agora essa unanimidade do Supremo está em suspenso, ou seja, há uma interrogação. Nunes Marques vai manter a unanimidade? É uma dúvida. Essa decisão pode sair em algum momento ainda hoje, mas o Nunes Marques ontem estava numa festança e não, não teve ainda não deu nenhuma indicação para que lado vai. A outra ação é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo o direito dos usuários do VPN de usarem esse instrumento para ter acesso ao X. Afinal das contas, os usuários do X não fizeram nada, não são investigados, não são parte do processo e estão sendo também vítimas de tudo isso. Então, a OAB entrou com uma ação pedindo a liberação do uso do VPN para os usuários do X. Então, essa guerra vai muito longe e está cada vez mais quente com o seguinte detalhe, né? Fica mais evidente a cada dia o quanto Musk se transformou de apenas bilionário, né, o homem mais rico do mundo, para também um arregimentador político muito ativo, um líder da direita internacional pelo mundo. Aliás, em aliança com o nosso vizinho aqui, o presidente da Argentina, Javier Milei. Ou seja, é uma guerra que é financeira, é uma guerra política, é uma guerra ideológica e o que o Brasil não pode fazer é cair na armadilha e cometer excessos. Combater a audácia do X e do Elon Musk, sim,
mas sem excessos para não perder a razão. Bom, vamos acompanhar então essas decisões que o Supremo vai ter que tomar ainda sobre esse caso. Eliane, a disputa pela presidência da Câmara, né? Você falou, acho que ontem aqui, que tem gente que só pensa naquilo, né? Então vamos lá, o que está acontecendo na disputa pela presidência da Câmara? Quem que caiu fora, quem que pode surgir? O que você traz para a gente de informação também de bastidores? Exatamente, né? Porque um dos candidatos mais fortes, são 3 candidatos mais fortes. Um deles é simplesmente o Marcos Pereira, que é do Partido Republicanos, é da Igreja Universal, e o sonho da vida dele sempre foi presidir a Câmara. Então a primeira guerra dele, a primeira campanha dele era ganhar as graças do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve ter muita importância nessa decisão. Mas o Arthur Lira, que tinha se comprometido a anunciar o candidato dele até o final de agosto, ainda não declarou seu voto a nenhum dos 3 candidatos principais. Então, o Marcos Pereira, do Republicanos, como eu disse, saiu da disputa, comunicou ontem ao presidente Lula que sai da disputa e até porque ele tentou um acordo com um outro candidato, que é o Antônio Brito, da Bahia, do PSD da Bahia. O Antônio Brito não aceitou renunciar à candidatura. O Gilberto Kassab, que é do PSD do Antônio Brito, também não aceitou retirar a candidatura. Então, o Marcos Pereira retirou e lançou um tertius, eu diria um quartius, né? Já que tem 3 favoritos, e lançou um nome alternativo, que é o do deputado Hugo Mota, que é um deputado novíssimo. Aliás, foi o deputado mais novo a ser, eleito deputado federal aos 21 anos. Hoje em dia ele tem 34 anos, é o líder, ele é médico, é líder do Republicanos na Câmara, é de família política da Paraíba, tanto por parte de pai e de mãe, mas peraí, ele é muito novinho, 34 anos, desconhecido aí do, aspas, grande público. E agora vamos ver como fica. Ontem o Kassab, do PSD, repito, teve uma longa conversa com o presidente Lula. Curiosamente, ele pegou o avião, veio, conversou com Lula, pegou o avião e voltou para São Paulo, e sem comentar com ninguém, não tem bastidores disso, mas o fato é o seguinte: a eleição da Câmara hoje está entre o Antônio Brito, do PSD da Bahia, com apoio firme do Kassab, que tem um lado bom de arregimentar votos, mas tem um lado ruim, do temor, do excesso de poder do Kassab dentro do Congresso, ele que tem um pé na candidatura de 26 de Tarcísio Gomes de Freitas e outro pé no governo do Lula em Brasília. Enfim, Antônio Brito. O outro candidato agora passa a ser o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, líder do partido na Câmara, e o terceiro é o Elmar Nascimento, que o tempo inteiro foi considerado um nome impector e um nome favorito do Arthur Lira, mas como Arthur Lira até agora não anunciou esse nome, já conversou com Lula, tem conversado com todo mundo e não anunciou o nome, todo mundo acha que o Elmar Nascimento está em queda, está deixando de ser favorito. Então, gente, está ficando animada essa disputa, e é uma disputa muito importante porque, evidentemente, o Executivo tem uma dependência grande da Câmara, a gente viu isso ao longo do tempo e vê agora com Arthur Lira, e segundo, porque há essa guerra entre Câmara, Senado e Justiça, ou seja, Judiciário, Supremo Tribunal Federal. É, sim, uma decisão muito importante a ser tomada. Lembrando, eleição que acontece só em fevereiro de 2025.
Exatamente, mas como tem eleição municipal e nisso não vai ser discutido até outubro, estão antecipando aí a discussão. E o Arthur Lira também não gosta muito disso, não. Tem medo do cafezinho frio. Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado para falar um pouco mais sobre o indicato do governo para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, que está realizando ali um road tour, né, pelos gabinetes de senadores, naquele beijamão para tentar alinhar expectativas, buscar apoio. Ainda que a oposição não encontre grandes divergências com o nome dele, né, Eliane? A gente não tem uma data prevista ainda. Pois é, o Gabriel Galípolo, que hoje é o diretor de política monetária, eu diria até que é o diretor mais importante, né, do Banco Central, afinal das contas, diretor de política monetária, na casa da política monetária, mas enfim, ele já está em campanha, né, segunda-feira já acordou cedo, já foi para o Senado, já se encontrou com 15 senadores da base governista e da oposição, tá a 1.000 por hora, e teve uma boa notícia ontem, porque o relator da indicação dele seria o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, mas abriu mão para dar peso, né, à indicação do presidente Lula e cedeu a vaga de relator para o próprio líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, também da Bahia, só que é do PT. Né? E então é um relator de peso, né? O próprio líder do governo no Senado. Só que não tem prazo, por quê? A gente viu que o Congresso torrou as 3 semanas de esforço concentrado, torrou, não discutiu economia, não discutiu nada. Semana passada ficou naquela guerra, sabe, inóspita, né, inútil contra o Supremo Tribunal Federal, não discutiu nada da economia e não vai poder também discutir o Galípolo, que tem que passar por uma sabatina na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ir para o plenário. Só que sem esforço concentrado não tem senador em Brasília para fazer essa sabatina. E depois você tem um prazo complexo, complicado, que é antes tem um prazo antes do próximo Copom, ou seja, da próxima reunião do Banco Central para discutir se vai aumentar juros ou não, em que os diretores, né, a cúpula do Banco Central, não podem se manifestar, principalmente sobre política econômica, né, política monetária. Então, como é que vai fazer uma sabatina sem que o sabatinado possa falar nada? Então, é improvável que essa sabatina ocorra logo e mais improvável ainda que o Senado se mobilize para ter quórum no plenário para aprovar o nome do Galípolo. Então ele vai conversar, mas, assim como a presidência da Câmara fica para fevereiro, né, Carolina, o Galípolo pode ficar também, a sabatina e a votação no plenário podem e devem ficar para depois de outubro, depois das eleições municipais. Com o seguinte detalhe, né? Ontem eu estava falando aqui, comentando aqui a boa notícia, a ótima notícia do crescimento do PIB no terceiro semestre em 1,4%, mas isso tem um efeito ali contraditório, porque é uma ótima notícia para o país, mas causa temores de disparada da inflação. Com a disparada da inflação, aumenta, né, a possibilidade de aumento também dos juros. Então, o Galípolo não pode se manifestar sobre essas coisas antes do Copom. Então, está animado, mas a tendência, como você disse, né, é que o nome dele seja aprovado com alguma facilidade no Senado. Vai ter aqui uma perguntinha chata daqui e dali, mas a tendência é toda favorável à aprovação do nome dele. Muito bem.
A gente fechar, Eliane, o que dizer dessa nota conjunta, mais uma, do Brasil sobre a Venezuela, em que se dizem preocupados com a ordem de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez, mas fica só nisso, né? Na Venezuela, a certeza que a gente tem é que o Natal vai ser 1º de outubro, né? Por enquanto é isso. Gente, essa história é maravilhosa, né? É maravilhosa. O tal do Maduro antecipou o Natal da Venezuela para outubro. Aí diz que, olha só a frase dele, em homenagem a vocês, se referindo ao povo venezuelano que está saindo em massa há anos da Venezuela, né? 8 milhões já deixaram o país desde que o Maduro assumiu, mas ele, em homenagem a vocês, vou decretar o adiamento para 1º de outubro. Gente, não é só uma questão ideológica e política, já entramos na área da patologia. Agora, enquanto isso, o Maduro, o regime Maduro está completamente isolado na comunidade internacional, porque os Estados Unidos, a União Europeia toda, a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, e mais 9 países da América Latina já repudiaram firmemente a ordem de prisão do regime venezuelano ao opositor, ao candidato, né, que tudo indica venceu as eleições e era de oposição, o Edmundo Gonzalez. Mas o Brasil faz nota em separado. Então, ontem o Brasil e a Colômbia soltaram uma nota, né, enfim, criticando a arbitrariedade, dizendo que vem com muitíssima preocupação a gravidade da situação diante aí da prisão iminente ou da fuga iminente do Edmundo Gonzalez, mas o Brasil e a Colômbia estão se isolando. Por quê? Porque a estratégia de manter o diálogo, as portas abertas, se esgotou. Aliás, o assessor internacional do Lula, o embaixador Celso Amorim, vai amanhã para a Rússia, para a reunião dos BRICS, né? Mas, e também vem condenando essa escalada do regime venezuelano. Mas olha, ninguém está vendo luz no fim do túnel. Gente, antes de encerrar, eu queria pedir uma coisa. Posso ter um tempinho aqui com vocês? Sim. Sabe por quê? Porque o nosso simpático ouvinte, William Souza, ele mandou uma mensagem, aliás, uma mensagem por e-mail, me dando um puxãozinho de orelha, mas muito simpático, porque ele avisa o seguinte, que para colaborar com os nossos comentários aqui na Rádio Eldorado, né, o VPN não é ele é Por quê? VPN. O William Souza adverte que a VPN é a Virtual Private Network, ou seja, é uma rede. Portanto, obrigada, William. A VPN. Corrigido. Está registrado. Quando você falou do Maduro, eu só fiquei em dúvida, porque depois do Natal, uma semana depois, vem o Ano Novo, né? Eu fiquei em dúvida se já começa 2025, para ele tomar posse lá logo, né? Mas não gente, isso é uma preocupação. Não vou dormir essa noite. Eu acho realmente. Será que a Venezuela vai começar o ano? Deve em outubro. Deve estar à disposição. 8 de outubro é Ano Novo lá, então, deve ser. Deve ser 8 de outubro, Ano Novo. Pois é. Olha, vamos soltar fogos, né? Eli, obrigada por hoje, viu? Um beijo, até amanhã.